Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. E estamos aqui uma vez mais para lermos a Bíblia Sagrada, nesta ocasião, a NAA, Nova Almeida Atualizada. E nós estamos aí para concluirmos mais uma leitura da Bíblia, em nome de Jesus. Mas antes, eu quero orar com você e também pedir para você, caso ainda não esteja inscrito no canal, se inscreva, será muito importante para que você receba as comunicações, os conteúdos, programação que nós disponibilizamos para o seu crescimento. Querido Senhor, obrigado pela riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos para glorificarmos teu santo nome. Venho diante de ti pedir a tua bênção, o teu favor, a tua graça sobre nós. Ensina-nos a tua santa palavra. Amém. Nós estamos no livro de Números capítulo 6. Números capítulo 6 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, deverá abster-se do vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará suco de uvas, nem comerás uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá nada que venha da videira, desde as sementes até a casca. Todos os dias do seu voto do nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando o cabelo crescer livremente. Todos os dias da sua consagração ao Senhor, não se aproximará de um cadáver, mesmo que se trate de seu pai e de sua mãe, de seu irmão ou de sua irmã, por eles não se contaminará quando morrerem, porque o nazireado de seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. No sétimo dia ele rapará a cabeça. No oitavo dia trará 2 rolinhas, 2 pombinhos. O sacerdote, à porta da tenda do encontro, o sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado, e o outro para holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, aquele mesmo dia consagrará a sua cabeça, então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor. E para a oferta pela culpa trará um cordeiro de um ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porque o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei para o nazireado no dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado. Será trazido à porta da tenda do encontro. Ele apresentará sua oferta, um cordeiro de um ano sem defeito em holocausto, um cordeiro de um ano sem defeito para oferta pelo pecado, um carneiro sem defeito por oferta pacífica, um cesto de pães sem fermento, bolos feitos com a melhor farinha, com azeite, amassados, e pãezinhos bem finos feitos sem fermento, e untados com azeite, bem como a sua oferta de cereais e as suas libações. O sacerdote os trará diante do Senhor e apresentará a oferta pelo pecado, e o holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor. Com o cesto dos pães sem fermento, o sacerdote apresentará também a devida oferta de cereais e a libação. O nazireu, a oferta da tenda do encontro, rapará a cabeleira do seu nazireado
e pegando o cabelo, porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote pegará o quarto dianteiro do carneiro, será assado um bolo sem fermento do cesto e um pãezinho bem fino feito sem fermento, e os porás nas mãos do nazireu. Depois de haver este rapado o cabelo com o seu nazireado, o sacerdote os moverá em oferta movida diante do Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disso, o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei para o nazireu que fizer voto. A sua oferta ao Senhor será segundo o nazireado, além do que as suas posses lhes permitem, segundo o voto que fizer. Assim fará conforme a lei a respeito do nazireado. O Senhor disse a Moisés: Fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê a paz. Assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Números capítulo 7. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ele ungiu e consagrou juntamente com todos os utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, então os chefes de Israel e os cabeças da casa de seus pais, os que foram chefes das tribos, os que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta diante do Senhor: 6 carros cobertos, 12 bois. Cada 2 chefes ofereceram um carro e cada um deles um boi. Os apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: Receba as ofertas deles e serão destinadas ao serviço da tenda do encontro, e entregue as ofertas aos levitas, cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros, os bois, e deu aos levitas 2 carros, 4 bois. Deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço, 4 carros, 2 bois. Aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Mas aos filhos de Coate não deu nada, porque a carga deles estava no santuário, que deviam levar nos ombros. Os chefes trouxeram as ofertas para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Sim, apresentaram a sua oferta diante do altar. O Senhor disse a Moisés: Cada chefe apresentará no seu dia a sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia, para apresentar a sua oferta, foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassados com azeite para a oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um boi para a oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, quem apresentou a sua oferta foi Natanael, filho de Zuar, chefe de Issacar. Com a sua oferta apresentou um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para a oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso,
um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia foi Eliabe, filho de Elon, chefe dos filhos de Zebulon, e a oferta dele foi um prato de prata pesando 1 quilo 560 gramas, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite. Para a oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia foi Elisur, filho de Sedor, chefe dos filhos de Ruben. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1 quilo 560 gramas, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode, uma oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Passor. No quinto dia foi Selumiel, filho de Zurissadai, chefe dos filhos de Simeão. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1 quilo 560 gramas, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia foi Elisaf, filho de Deuel, chefe dos filhos de Gade. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1 quilo 600 gramas, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 cordeiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisaf, filho de Deuel. No sétimo dia foi Elisama, filho de Amiúde, chefe dos filhos de Efraim. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1 quilo 600 gramas, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para ofertas pelo pecado, sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia foi Gamaliel, filho de Pedazur, chefe dos filhos de Manassés. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1 quilo 660 gramas, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso
do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para a oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro, um bode de 1 ano para holocausto, um bode para oferta de pecado, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedasur. No 9º dia foi Abidã, filho de Gideone, chefe dos filhos de Benjamim. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,60 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite de oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta de pecados e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia veio Aiezer, filho de Amissadai, chefe dos filhos de Dan. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,60 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite, para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amissadai. No 11º dia foi Pagiel, filho de Ocrã, chefe dos filhos de Aser. A oferta dele foi um prato de ouro, um prato de prata pesando 1 quilo, 560 gramas, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite. Para a oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, de bois, 5 carneiros, 5 bodes com cordeiro de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia foi Aira, filho de Enã, chefe dos filhos de Naphtali. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1 quilo, 560 gramas, de bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro para holocausto, um bode, uma oferta de pecado para pacífica, de 2 bois, 5 cordeiros, 5 bodes, 5 carneiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a dádiva feita pelo chefe de Israel para a dedicação do altar no dia que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro, cada prato de prata 1 quilo, 560 gramas, cada bacia 840 gramas, toda a prata do utensílio foi devidamente 8 quilos, 800 gramas, segundo o peso padrão do santuário, 12 recipientes de ouro cheios de incenso, cada um seus 120 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de 1 quilo, 440 gramas. Todo o animal para holocausto foram 12
novilhos, carneiros, 12 cordeiros de um ano com a sua oferta de cereais, e 12 bodes para oferta de pecado, e todos os animais para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de um ano 60. Esta é a dádiva para a dedicação do altar depois que foi ungido. Quando Moisés estava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava em cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim lhes falava. Números capítulo 8. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e diga-lhe: quando você colocar as lâmpadas, seja de tal maneira que 7 venham a iluminar o espaço diante do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que ilumine o espaço diante do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. Assim ele fez o candelabro. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos filhos de Israel, purifique-os. Faça a seguinte purificação: você aspergirá sobre ele a água da expiação, e eles farão passar a navalha sobre o corpo todo deles. Lavarão as suas roupas e se purificarão. A seguir pegarão um novilho e se purificarão. A seguir pegarão um novilho com a sua oferta de cereais feitas da melhor farinha amassada com azeite, e você pegará outro novilho para a oferta pelo pecado. Você fará chegar os levitas diante da tenda do encontro e reunirá toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas diante do Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida diante do Senhor da parte dos filhos de Israel, e serão para os serviços do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e você santificará um dos novilhos para a oferta pelo pecado, e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelo levita. Você porá os levitas diante de Arão, diante do seu filho, e apresentará a oferta movida ao Senhor. Assim você separará os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso, os levitas estarão para fazerem o serviço da tenda do encontro. Você os purificará e apresentará por oferta movida, porque dentre os filhos de Israel eles me são dados. Eu os tomei para mim em lugar de todo o primeiro filho que nascer, do primogênito de cada dos filhos de Israel. Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, tanto homens como animais, no dia em que matei todos os primogênitos da terra do Egito e os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar dos primogênitos dos filhos de Israel, os levitas dados a Arão e os seus filhos dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem serviço dos filhos de Israel na tenda do encontro, para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. E assim fizeram Moisés e Arão, toda a congregação dos filhos de Israel, com os levitas, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram, lavaram suas roupas. Arão apresentou a oferta movida diante do Senhor, fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso chegaram os levitas e fizeram o seu serviço na tenda do encontro diante de Arão, seus filhos, como o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim lhes fizeram. O Senhor disse ainda a Moisés: isto é o que diz a respeito dos levitas da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o serviço da tenda do encontro, mas a partir da idade de 50 anos deixarão de estar a serviço e não mais servirão, porém ajudarão seus irmãos na tenda do encontro. No que diz respeito ao cargo deles, não terão mais serviço. Assim você fará com os levitas quanto aos seus deveres.
Números capítulo 9. O Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado, no dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde. Vocês celebrarão a Páscoa no tempo determinado, devem celebrar segundo todos os estatutos e segundo todos os seus ritos. Portanto, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebrem a Páscoa no dia 14 do primeiro mês do crepúsculo da tarde, no deserto de Sinai, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que estavam impuros por terem tocado em cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram diante de Moisés e Arão naquele mesmo dia e lhes disseram: Estamos impuros por termos tocado num cadáver de uma pessoa, porque havemos de ser privados de apresentar oferta ao Senhor no tempo determinado no meio dos filhos de Israel. Moisés lhe respondeu: Esperem, ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Então o Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo que quando alguém de vocês ou de seus descendentes tornar impuro por causa do contato com o morto, ou estiver em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. Devem celebrá-lo no dia 14, no segundo mês, no crepúsculo à tarde. Devem comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixe sobrar nada até o dia seguinte, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Farão tudo segundo o estatuto da Páscoa. Porém, se um homem estiver puro, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, será eliminado do seu povo, porque não apresentou a oferta ao Senhor no tempo determinado. Então o homem levará sobre si o pecado, e se um estrangeiro habitar entre vocês e também quiser celebrar a Páscoa do Senhor, deverá celebrá-la segundo o estatuto da Páscoa, segundo o seu rito. Vocês terão um só estatuto, tanto para estrangeiro quanto para o natural da terra. No dia que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre, a nuvem cobria e de noite havia uma aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam segundo o mandato do Senhor. Os filhos de Israel partiram segundo o mandato do Senhor, acampando por todo o tempo que a nuvem pairava sobre o tabernáculo. Permaneciam acampados. Quando a nuvem tinha muitos dias, o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e quando a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte, quando pela manhã a nuvem se erguia e punha-se em marcha, quer dia, quer noite. Erguendo-se a nuvem, partiam, e a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele. Os filhos de Israel permaneciam acampados e não punham em marcha. Mas, quando a nuvem se erguia, eles partiam, segundo o mandado do Senhor, acamparam, e, segundo o mandato do Senhor, se punham em marcha. Cumpriram seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Números capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: Faça 2 trombetas de prata batida. Elas serão usadas por vocês para convocar a congregação e para dar sinal de partida dos arraiais. Quando tocarem as 2 trombetas, todas as congregações se ajuntarão a você por a porta do encontro, mas quando tocar uma só, se ajuntarão a vocês os chefes das cabeças dos filhos dos milhares de Israel. Quando vocês darem um toque de alarme, partirão os arraiais que estão acampados lá do leste. Quando derem um segundo toque de alarme,
Então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul. Para partir deve soar também um toque de alarme. Para reunir a congregação, devem tocar as trombetas, mas não de forma de alarme. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e isto será para vocês por estatuto perpétuo de geração em geração. Quando na sua terra vocês saírem lutar contra o inimigo que os oprimam, também tocarão as trombetas na forma de alarme. Adiante do Senhor, Deus de vocês, haverá lembrança de vocês e serão salvos seus inimigos. Também nos dias de alegria das suas festas fixas, no princípio de cada mês, toquem as suas trombetas sobre os seus holocaustos, sobre os seus sacrifícios pacíficos, para que sejam por memorial diante de Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No segundo dia, no segundo mês, aos 20 dias do mês, a nuvem ergueu-se sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo para o deserto do Sinai. A jornada após a jornada, e a nuvem repousou sobre o deserto de Para. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandato do Senhor por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar estava Natanael, filho de Zuar. Sobre o exército dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson, os filhos de Merari, partiram levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, sobre o seu exército, filho de Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zerussadai. Sobre o exército dos filhos de Gade estava Eliasafe, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e o tabernáculo era levado até que estes passassem. Versículo 22. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo a sua turma, segundo o seu exército, estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur. Sobre o exército da tribo de Benjamim estava Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, e formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas, e segundo o seu exército, estava Abiezer, filho de Amissadai. Sobre os exércitos da tribo dos filhos de Asser estava Pagiel, filho de Ocrã. E sobre os exércitos da tribo dos filhos de Naphtali estava Ari, filho de Enã. Nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo o seu exército. Moisés disse a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar onde o Senhor disse: eu darei a vocês. Venha conosco, nós trataremos bem, porque você prometeu boas coisas a Israel. Mas Obabe respondeu: não irei, prefiro voltar à minha terra, à minha parentela. Moisés insistiu: por favor, não nos deixe, porque você sabe que devemos acompanhar no deserto, e você nos servirá de guia. Se vier conosco, faremos a você o mesmo que o Senhor Deus fizer a nós. Assim partiram no monte do Senhor, caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia diante deles durante esses 3 dias, para encontrar um lugar de descanso para eles. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiram do arraial. Quando a arca partia, Moisés falava: levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos.
Sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti, os que te odeiam. Volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Números capítulo 11. O povo se queixou da sua sorte aos ouvidos do Senhor, quando o Senhor ouviu a respeito das reclamações da sua ira, se acendeu no fogo do Senhor, ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo apagou. Por isso aquele lugar foi chamado Tabera, porque o fogo do Senhor se havia acendido sobre eles. A população que estava no meio deles veio a ter grande desejo. A população que estava no meio deles veio a ter grande desejo de comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne? Lembra-te dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Mas agora nossa alma está seca. Não vemos nada a não ser este maná. O maná era como só semente de coentro e a sua aparência era semelhante à do bidélio. O povo ia por toda parte e colhia, eles o moíam em moinhos e o socavam em pilões. Depois cozinhavam em panela e eles faziam bolos. Sobre o sabor do maná era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da tua tenda. O Senhor ficou muito irado. Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse: Senhor, por que fizeste mal ao teu servo e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu que dei à luz para que me digam que eu leve no meu colo, como babá leva uma criança da mama, até a terra que prometeste dar aos teus filhos, aos teus pais, onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar tudo o que este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me, e não mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver essa miséria. O Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo. Traga-os diante da tenda do encontro para que estejam ali com você. Então descerei ali e falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Eles ajudarão você a levar a carga do povo para que você não tenha que levar sozinho. Diga ao povo: santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? Viva a vida era melhor no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e choraram diante dele, dizendo: por que saímos do Egito?
O Senhor mandou responder este povo, do meio do qual estou, é de 600.000 homens em pé. E tu dizes: eu lhes darei carne, e eles comerão durante o mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos para matar, para que tivessem suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá a minha palavra, se a minha palavra cumprirá ou não. Moisés saiu e contou ao povo a palavra do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu numa nuvem e falou com Moisés e tirou do espírito que estava sobre ele e pôs sobre os 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isto nunca mais repetiu. Porém, 2 homens ficaram no arraial, um se chamava Eudade e o outro Medade. O espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mas não tivessem ido até a tenda, e profetizaram no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene para que parem isso. Porém Moisés lhe disse: você está com ciúmes de mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhes desse o meu espírito. Depois Moisés se recolheu do arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e espalhou pelo arraial de todas as direções, num extremo de cerca de um dia de caminhada e de uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Todo aquele dia, toda aquela noite, também no dia seguinte, o povo levantou, recolheu codornizes, e o que menos recolheu teve 10 montões, e as estenderam para si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava entre os dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor acendeu contra o povo e feriu com uma terrível praga. Por isso aquele lugar foi chamado Quibrote Atava, porque ali foi sepultado o povo que teve desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Atava, o povo partiu para Azerote e ali ficou. Miriam e Arão falaram contra Moisés. Miriam e Arão, Números capítulo 12. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro da terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês 3 dirijam-se à tenda do encontro. E os 3 foram até lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e pôs-se à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. Eles apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão faço conhecer, e a ele eu falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor.
Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: Ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto que, saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada por 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois que o povo partiu de Azerote, e acampou no deserto de Parã. Números capítulo 13. O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou no deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zassur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Onri; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigel, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paltil, filho de Rufu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Susi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamaliel; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofisi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subam pelo Neguebe, entrem na região montanhosa, vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, como são as cidades que habita, se são arraiais ou fortalezas, também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam os frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram os espias à terra, desde o deserto de Zim até Reobe, e entraram em Ramate, e subiram pelo Neguebe, e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs, figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol por causa dos cachos de uva que os filhos de Israel cortaram ali. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a congregação, os filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra, e relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual vocês nos enviou. De fato, a terra onde mana leite e mel, estes são frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderosa, e as cidades são muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra de Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar.
na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora, tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram: Não podemos atacar esse povo, porque é mais forte do que nós. Diante dos filhos de Israel falaram mal na terra que que haviam espiado. A terra pela qual passaram para espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos olhos dele. Números capítulo 14. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite toda. Os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, contra toda a congregação, e disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. E por que o Senhor nos traz esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam uma presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo da terra, porque como pão podemos devorar. A proteção que eles têm se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse a Josué e Caleb: deveriam ser apedrejados, porque a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro de todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me provará? Até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles, vou feri-los com uma pestilência e deserdá-los, e farei de você um povo maior e mais forte do que este. Moisés responde ao Senhor: Os egípcios não somente ouviram que com poder fizeste este povo sair do meio deles, mas também disseram aos moradores da terra: Eles ouviram que tu és o Senhor. Está no meio deste povo, face a face, que o Senhor lhes aparece numa nuvem, e está sobre eles as vias adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer com este povo entrar na terra que lhe prometeu com o juramento e matou-os no deserto. Agora, com o juramento matou-os no deserto. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor engrandeça, como tens falado, dizendo: Ó Senhor, és tardio em irar-se, rico em bondade, e perdoa a iniquidade, a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tens perdoado este povo, desde a terra do Egito até aqui. O Senhor respondeu: Conforme me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sem nenhum daqueles que me desprezaram. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou
em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, a sua descendência possuirá. Ora, os amalequitas, os cananeus, habitam no vale, portanto, amanhã mudem de rumo, caminhem para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e Arão: Até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Proferem contra mim. Diga-lhes: Tão certo que eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falam aos meus ouvidos. Neste deserto cairá os cadáveres de vocês, todos vocês que foram contados de um censo de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra ao qual jurei que eu os faria habitar, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os filhos dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto vocês, o seu cadáver cairá no deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos e levarão sobre si a infidelidade de vocês até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto, segundo o número de dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias. Cada dia representa um ano. Vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei toda essa má geração que se levantou contra mim desde o deserto, consumirão e aí morrerão. O Senhor, os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra, que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra eles, falando mal da terra. Esses mesmos homens falaram contra a terra, morreram da praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens e foram espiar a terra, sobreviveram. Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel e o povo ficou muito triste. Levanta-se pela manhã cedo e subiram alto do monte, dizendo: Aqui estávamos, subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, porque pecamos. Porém Moisés respondeu: Por que vocês estão transgredindo o mandamento do Senhor? Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão logo adiante, e vocês cairão à espada. Uma vez se desviaram do Senhor, o Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então os amalequitas, os cananeus que habitavam na região montanhosa, desceram e os atacaram e derrotaram até Ormã. Números capítulo 15. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando entrarem na terra em que vocês vão habitar, a terra que eu lhes darei, e ao Senhor fizerem oferta queimada, holocausto, sacrifício, em cumprimento a um voto ou em oferta voluntária, ou nas suas ofertas fixas apresentarem ao Senhor aroma agradável como oferta de gado ou ovelhas, então naqueles que apresentar a oferta ao Senhor por oferta de cereais, trará 2 litros da melhor farinha misturada com 1 litro de azeite de vinho de libação, preparo de 1 litro para cada cordeiro, além do holocausto do sacrifício para cada cordeiro. Prepare a oferta de cereais, 4 litros da melhor farinha misturada com 1 litro e meio de azeite e de vinho para libação, de 1 litro e meio ao Senhor em aroma agradável. Quando você preparar o novilho para o holocausto e sacrifício, no cumprimento de um voto e um sacrifício pacífico, o Senhor traga um novilho, uma oferta de cereais de 6 litros, melhor farinha misturada com 2 litros de azeite, um vinho para a libação. Traga os litros, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos de carneiros, de cordeiros, de bodes, segundo o número de vocês ofereçam. Assim farão cada um
todos os naturais da terra. Assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar com vocês alguns estrangeiros, quem quer que se estiver entre vocês ou seus descendentes, ou trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo que vocês fazem. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto tanto para vocês como os estrangeiros que morem entre vocês, por estatuto perpétuo nas suas gerações. Vocês e os estrangeiros serão iguais diante do Senhor. A mesma lei e o mesmo rito aplicam a vocês e aos estrangeiros que moram com vocês. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, diga-lhes quando chegarem à terra que eu farei entrar, ao comerem o pão da terra, apresentarem uma oferta ao Senhor das primícias da farinha, vocês apresentarão um bolo de oferta como oferta da eira. Assim vocês se apresentarão das primícias da farinha grossa, vocês apresentarão ao Senhor oferta das suas gerações. Quando vocês cometerem pecado involuntário, não cumprirem todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo o que o Senhor lhes ordenou no meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou, e daí em diante as suas gerações. Então, quando se fizer alguma coisa de forma involuntária, isso for oculto aos olhos da coletividade, toda a congregação oferecerá um novilho por holocausto de aroma agradável ao Senhor, como uma oferta de cereais e libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel e lhe será perdoado, porque foi algo involuntário. E eles trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor e a sua oferta pelo pecado diante do Senhor por causa do seu pecado involuntário. Assim toda a congregação dos filhos de Israel, também os estrangeiros que habitam no meio deles, serão perdoados, pois todo o povo foi envolvido nesse pecado involuntário. Se alguma pessoa cometer algum pecado involuntário, apresentará uma cabra de 1 ano como uma oferta do pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou quando cometer um pecado involuntário diante do Senhor, fazendo expiação por ela. Ele será perdoado tanto para o natural dos filhos de Israel quanto para o estrangeiro que habita no meio deles. A lei será a mesma caso alguém cometa o pecado voluntário, mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja natural da terra, quer seja estrangeiro, está blasfemando contra o Senhor, tal pessoa será eliminada no meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou os mandamentos. Essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade será sobre ela. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no sábado. E os que encontraram apanhando a lenha levaram a Moisés e Arão, toda a congregação, e eles mantiveram preso, porque ainda não estava declarado o que devia fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés: esse homem deve ser morto, toda a congregação apedrejará fora do arraial. Assim, toda a congregação levou-o para fora do arraial e apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor havia ordenado. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, diga-lhes ao longo de suas gerações, coloquem franja nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. E as franjas estarão ali para que, ao vê-las, vocês lembrem que todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que você não deixe arrastar a infidelidade seguindo os desejos do seu coração e os seus olhos. As franjas estarão ali para que vocês se lembrem de todos os mandamentos e os cumpram, sejam santos ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Querido Deus, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela oportunidade que o Senhor nos concede de juntos estarmos aqui para meditarmos na tua santa palavra. Fica conosco, fale conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente.